Olá, meus amigos, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da coleção Fonte Viva de Emmanuel. Estudos que realizamos todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pelo meu Instagram, que é paulo.sampaio. E um abraço aos amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo, de Bauru, que retransmite esse estudo na página do centro. Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui para mais uma lição de Emmanuel. Deixando aqui o nosso abraço, nosso boa noite a Maria Luísa, aqui dizendo prazer em estar aqui nesse estudo maravilhoso, sempre muito gentil. Muito obrigado, Maria Luísa, muito boa noite e bem-vinda. Nossa amiga Deise Florencio, aqui da Pensilvânia, sempre conosco. A Graça Barbosa também, a Odete Oliveira, muito boa noite. A Cida Baldan, a Neuza Decker, dizendo que é Pelotas, Rio Grande do Sul. A Romilda Martiniano, a Sandra Paulino, boa noite, bem-vindas. A Lucifaria, bem-vindas. A Elizabeth Fonseca, quem mais aqui? A Mariângela Caetano Amorim, a Zizi Cristóforo, um abraço, Zizi. A Leninha Helena, aqui também no Face. A Maria Ivaldete, boa noite. A Fátima Baldo, querida amiga. A Rocilda Lins de Figueiredo. A Benê Garcia. A Najib Saba. O Ailton Cosmo. Maria Ivaldete, que é João Pessoa, Paraíba, que legal. A Graça Barbosa dizendo que amanhã faz 9 meses que o filho voltou para o plano espiritual. Que Deus o abençoe, né, Graça? E fortaleça todos vocês. E boa noite, então, a todos que já estão conectados aqui. Um abraço fraterno àqueles amigos e amigas que assistirão esse vídeo em outro momento, que não conseguem fazê-lo aqui online conosco, mas que sempre vejo muitos amigos e amigas acompanhando em outros momentos. Muito boa noite a todos que estão chegando, sintam-se acolhidos e vamos para mais uma noite de estudos, hoje com a lição 78 do livro Vinha de Luz, a lição chamada Purifiquemo-nos, hoje dia 1º de novembro de 2023. Boa noite, Araújo Tuxa aqui no Insta. Inicialmente, rogamos aos bons amigos espirituais que possam nos inspirar, que Jesus nos envolva com sua paz, que todos nós sintamos essa presença amiga, para que todos possamos receber do alto tanto a orientação através de Emmanuel, quanto o amparo espiritual, o envolvimento amoroso, os fluidos benéficos que tanto nos ajuda. Muito bom, novo mês, né? Araújo Tuxa lembrando que venha novembro com muita paz, com muita luz e que saibamos viver da melhor forma possível a cada dia de nossa vida. Vamos lá então, pessoal. Emmanuel, nessa lição 78, chamada Purifiquemo-nos, do livro Vinha de Luz, ele vai buscar um trechinho da segunda carta de Paulo a Timóteo, que está no capítulo 2, versículo 21, quando Paulo disse... Oi, Rose, tudo bem? Bem-vinda. Paulo disse assim a Timóteo na carta: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então esse é o versículo da carta de Paulo que Emmanuel vai comentar. Então nós percebemos aqui nesse trechinho, primeiro, que Paulo escreve a Timóteo.
Timóteo, amigos, era um jovem à época, que ajudou Paulo na tarefa missionária, na divulgação do cristianismo, um jovenzinho ainda, né? E Paulo gostava muito de Timóteo, se afeiçoou muito a ele. E Paulo, então, quando escreve essa carta para Timóteo, ele transmite ali orientações, né? Para que Paulo pudesse viver da melhor forma a sua vida, fazendo boas escolhas, evitando as más paixões. Então aqui Paulo trabalha no sentido de uma certa purificação que ele fala. É lógico que purificar-se aqui não é no sentido de uma santidade, nós estamos longe disso, mas no sentido de um esforço maior para viver de acordo com a mensagem do alto, de acordo com as leis divinas. Então aqui Paulo vai deixando claro que quem se esforça para se purificar, para se tornar cada dia melhor, passa a ser um instrumento para as boas obras de Deus, um instrumento nas mãos do alto, né, dos espíritos amigos, a partir do momento que encetamos a nossa transformação moral, a partir do momento em que nos predispomos a vencer as imperfeições, a conquistarmos as virtudes. Quanto mais nos purificarmos no sentido de eliminarmos as más tendências e conquistarmos virtudes, mais nós nos habilitamos como instrumentos para a boa obra, como diz Paulo, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Porque, amigos, os Espíritos contam com cada um de nós aqui da Terra para que sejamos bons instrumentos, dentro das nossas limitações, mas que sejamos bons instrumentos para que eles possam se utilizar de nós para levar a mensagem de luz, para levar socorro, para auxiliar aqueles que mais necessitam. Então é nesse sentido. Nosso boa noite aqui, Helena Nunes, chegando no Insta, e todos os irmãos e irmãs que estão aqui conectados pelo Facebook da página Espiritismo Brasil. Já vamos aqui interagir com vocês. Então Emmanuel começa a lição, amigos, dizendo assim: em cada dia de luta, veja bem como que ele começa, em cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Ou seja, ele quer nos chamar a atenção para cada dia, dia após dia, estejamos atentos para as oportunidades, estejamos vigilantes para não cairmos nas chamadas tentações, para que estejamos atentos para seguir o caminho melhor, porque nós reconhecemos, né, pessoal? O mundo em que vivemos é bastante difícil. Nós somos provocados a todo instante pelos atrativos do mundo, pelas tentações de várias ordens, pelo atrativo que a matéria exerce sobre nós espíritos. Então nós precisamos estar muito focados naquilo que buscamos para não cedermos às más influências, às más tentações. Então, ele diz para observarmos como nós utilizamos o vaso. O que é vaso? É o nosso corpo. Ele está se referindo ao uso que fazemos do nosso corpo. Porque o corpo, amigos, é o nosso instrumento de ação na Terra. Nós precisamos do corpo para vivermos aqui no mundo material. Então o corpo é nosso auxiliar primeiro, é o nosso instrumento de ação. Então a gente precisa pensar quais têm sido as nossas práticas. Para que estamos usando o nosso corpo? Para quais finalidades estamos empenhando as forças do corpo, a energia do corpo? Será que estamos gastando esse potencial para as boas obras? Ou estamos conduzindo a nossa vida, deteriorando o nosso corpo com as viciações, com tudo aquilo que degenera? Então é para pensarmos nisso, porque o corpo é guiado pelo Espírito. Existe uma colocação que diz que a carne é fraca.
Mas pensem comigo, como assim a carne é fraca? Não é o espírito quem comanda o corpo? Então a gente não pode atribuir culpa ao corpo quando nós erramos, porque às vezes a pessoa erra, cede a uma tentação e ela diz, mas a carne é fraca. Não, a carne é fraca não, o espírito é fraco, porque o corpo só vai obedecer aquilo que o espírito determina. Então assumamos a responsabilidade para nós e procuremos nos esforçar para vivermos cada vez mais, lógico, dentro das nossas possibilidades. Volto a dizer, não se pede santidade. Não estamos em condição ainda de vivermos uma vida plenamente perfeita, não dá. Vamos errar, mas que mostremos disposição para buscar um caminho melhor, um esforço para vencer as más tendências, né? Deixa-me ver aqui então, com o pessoal do Facebook, se tem alguma colocação já. Quantas amigas e amigos aqui, muito boa noite para todos, viu? Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos tentar buscar alguma coisa aqui, que já tem bastante comentários. Eu sempre me desculpo aqui por não conseguir buscar todos, tá? Me perdoem. O Diogo Guinho, nosso querido amigo, está dizendo aqui: Deus nos criou para as boas obras que Ele mesmo preparou para que praticássemos, porque Deus se serve de mãos humanas para agir, então a gente precisa ser canal por onde age. Somos luz, mas essa luz é do Pai. Muito legal, o Diogo é um amigo esforçado, que eu vi que até postou a lição na sua página do Face, né, Diogo? E já fez a lição de casa aí, como diz o João, né? Já deixando seu comentário bastante pertinente. Muito obrigado, Diogo. Boa noite a todos, viu? Aos pedidos de oração a gente sempre faz ao final. A Matilde Porto, que é lá de Franco da Rocha, também sempre estudando conosco. A Dair, né? Tá pedindo oração pelo Wellington Tomazini, que retornou. Nossos sentimentos, Adair, pelo teu luto aí, que Deus o abençoe, dê forças a todos que compartilhavam da existência com ele, que ele esteja em paz e ao final possamos orar juntos, né? O que mais aqui? Deixa eu ver. É que às vezes passa rápido aqui, eu não percebo. A Mari Batista dizendo que fica feliz de estar aqui também. Que bom, que legal. Tem vários pedidos, né, de oração. Nossa amiga Ana Bucha aqui também. Que assim seja. Azuleide Carvalho, muito bem-vindas. Araújo Tuxa aqui dizendo: e temos a opção de não cuidarmos do corpo, porém nos será cobrado. Se não, né, aqui no plano espiritual, no caso do suicídio involuntário. É muito bem lembrado, né, pela nossa amiga Araújo Tuxa aqui, porque é o exemplo do André Luiz do livro Nosso Lar, né, amigos? O André Luiz que não cuidou bem do corpo, né, se entregando a excessos, a vícios, a desregramentos. Então o que aconteceu com ele? Ele abreviou a sua reencarnação. Retornou mais rápido ao mundo espiritual, desencarnando antes da hora. Então é muito sério isso, para a gente se conscientizar da responsabilidade que temos para com o corpo, não apenas para deixar, né, o corpo bem, vamos dizer assim, malhado na academia. Não é só isso, é o cuidado de cuidarmos do corpo, tanto com alimentação, os cuidados necessários em todos os sentidos, e principalmente com sentimentos em desequilíbrio, né, com atitudes mais sensatas, mais harmoniosas, para que não venhamos a comprometer o corpo físico. Vamos avançando então. O Emmanuel continua dizendo: na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária
a vigilância do trabalhador de Jesus, nesse particular. Então vejam, Emmanuel está dizendo aqui algo que eu creio que nós já ouvimos falar a respeito. Ele está dizendo que na Terra a maioria das almas encarnadas dorme ainda, o sono da indiferença. Ou seja, o que seria esse sono da indiferença? Tudo bem, Maria Pavec? Bem-vinda. Aquelas pessoas, amigos, que não despertaram para uma vida mais plena, aquelas pessoas que vivem apenas uma vida fisiológica, preocupados apenas com seu bem-estar, com a sua rotina das coisas materiais, não estabelecem objetivos de vida, não buscam alcançar metas espirituais, não buscam se melhorar e assim, infelizmente, vivem apenas para si mesmos, não se preocupam com os outros. Então são aquelas pessoas, por isso que ele diz sono da indiferença. São indiferentes para com as necessidades dos outros, pensam apenas em si mesmo. Então, infelizmente, Emmanuel diz ainda uma maioria, né, na época que foi editado o livro. Vem melhorando isso, mas ainda tem muito para caminharmos, né? Então ele coloca a necessidade da vigilância do trabalhador de Jesus. Ou seja, todos nós que queremos trabalhar na seara do Cristo, e quando eu digo trabalhar na seara do Cristo, não são grandes missões. Darmos os bons exemplos do Evangelho em nossa vida. Vivermos a mensagem do Cristo em nossa vida, já estamos trabalhando na sua seara. Porque o nosso exemplo vai ser percebido por outros, e às vezes o exemplo vale mais que 1000 palavras, né? Então, para nós não sermos arrastados por essa massa que dorme, nós que já estamos despertando para uma vida mais plena, nós que já estamos despertando para a condição de um espírito imortal, vejam bem, nós precisamos, amigos, vivermos como espíritos imortais que somos. Busquemos fugir de tudo aquilo que vive de acordo com a massa, com a grande maioria da humanidade, que busca apenas viver a vidinha fisiológica. Nós precisamos ter objetivos mais elevados na vida. Nós precisamos buscar a essência espiritual na vida. Estabelecer objetivos em busca de metas espirituais. Precisamos buscar a nossa transformação íntima, nos esforçarmos no dizer de Jesus para passarmos pela porta estreita. Que o que é isso? Trabalhar as más tendências, o esforço diário para se tornar alguém melhor, para vencer aquelas imperfeições que arrastamos. Então nós precisamos estar focados nisso. E olha agora o que Emmanuel diz que é importante, amigos. Recomendações práticas. Ele diz assim: quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Então, olha quantas recomendações que Emmanuel nos deixa. Guardar os ouvidos, ou seja, será que nós estamos aceitando tudo aquilo que os outros vêm nos trazer, falas que vêm nos trazer? Será que nossos ouvidos estão receptivos para qualquer tipo de fala de terceiros, daqueles que vêm nos trazer uma informação, às vezes uma maledicência? Estamos recebendo essas falas? Ou estamos passando por um crivo aí da razão? Aqui eu me recordo do filósofo sábio Sócrates, filósofo da Grécia Antiga. O Sócrates dizia que quando alguém chegava a ele para dizer algo, ele passava por 3 peneiras. Primeiro ele perguntava à pessoa: o que você vai me dizer? Você tem certeza que é verdade? Primeira peneira. Se a pessoa dissesse sim, tenho certeza,
Tudo bem, passou pela primeira peneira, porque senão, nem me conte. Se não for verdade, já fica por aí. Agora, sendo verdade, vamos à segunda peneira. O que você tem a me dizer é algo bom? É algo que vale a pena ouvir? Porque senão também para por aqui, mesmo que seja verdade. Se é algo bom, vamos à terceira peneira. O que você tem a me dizer, ele é necessário para alguém? Pode ajudar alguém de alguma forma, ouvindo isso? Então vejam, porque se é verdadeiro, se é bom, mas se não vai auxiliar ninguém, também não vale a pena. Olha o rigor de Sócrates com essa questão das 3 peneiras, para que nós estejamos um pouco mais atentos com tudo aquilo que recebemos dos outros. As pessoas às vezes chegam para nós e dizem, eu vou te contar algo. Lembremos dessas peneiras. É verdade? É bom? É útil? Vai ajudar alguém? Porque senão não vale a pena. A gente ouve muita maledicência. Os nossos ouvidos recebem muita maldade. E nós estamos compactuando com isso. Então nós precisamos ter um pouco de crítica quanto a isso. E ele diz, vigiar a língua. Como estamos falando, amigos? Quais têm sido as nossas palavras, o teor das nossas falas? Estamos falando de coisas edificantes ou de coisas que não valem a pena serem repetidas? Porque precisamos evitar a maledicência, precisamos aprender a falar no bem, falar com amor. E aqui eu me recordo de André Luiz. André Luiz, ele tem uma fala dura para a gente ouvir, porque ele diz assim, que num encontro de 3 ou mais pessoas, a partir de 3 pessoas que se reúnem, ele diz que começam uma conversação edificante, essas 3 pessoas, ele diz que não vai durar mais do que 5 minutos, para que descambe para os outros extremos da fala, perde aquela fala edificante. Vejam como é sério. Nós não conseguimos manter uma conversa elevada por mais de 5 minutos. Isso é preocupante. Será que é porque não temos hábito? Será que é porque não gostamos? Então a gente precisa pensar, por que não manter? Eu sei que de repente uma pessoa puxa o fio para outro lado, já descamba a conversa, né? Já perde aquela elevação. Mas é algo para a gente pensar. A nossa amiga Araújo Tuxa está lembrando aqui Platão no mito da caverna, né? Dizendo quando estudou na faculdade, diz aqui, me perdoe se confundir, também me faz recordar para sairmos da falsa impressão que temos da realidade. A realidade do mundo não é a de Deus. Então, esse mito da caverna de Platão é muito interessante, né? Para a gente relembrar aqui rapidamente, se eu também estou me recordando, é aquela ideia de alguns seres que viviam numa caverna, no fundo da caverna, e tinham a ideia apenas daquela caverna. Eles não conheciam a realidade fora da caverna. E quando um deles consegue sair e percebe a beleza do mundo lá fora, a vida exuberante, e quando esse volta à caverna e ele tenta mostrar aos amigos o que eles estão perdendo ali, o que eles desconhecem, né? Então aqueles outros não aceitam, não entendem, acham que é um absurdo, que a vida é apenas aquilo. É justamente isso, né, Araújo? Então essa ideia do mito da caverna é nesse sentido mesmo. Porque a pessoa que desperta para uma vida mais plena, para a vida espiritual, para a realidade do espírito imortal, é como esse que sai da caverna. Vem contar aos outros a beleza, a maravilha da vida imortal. E aqueles outros acham um absurdo. Muito bem lembrado aqui pela querida amiga, não é? E a gente traz isso para a nossa realidade, sim, é um grande exemplo, né? E o Emmanuel diz aqui também, iluminar os olhos. Por quê, amigos? Nós precisamos pensar como estamos enxergando as coisas. Vejam, tudo isso é lição para nós.
Quando muitas pessoas olham para algumas cenas, para algumas circunstâncias, veem algumas pessoas ali conversando, às vezes têm um olhar de maldade. Às vezes olham aquela cena e começam a imaginar o que está ocorrendo ali. E aí entra o julgamento. Ali começa a maldade, deduzindo coisas que na verdade não são. Então, para a gente perceber como que nós, muitas vezes, podemos estar empregando os olhos para a maldade. Quantas pessoas que buscam cenas lamentáveis para poderem conversar, contar aos outros um episódio triste, um acidente, um problema, uma briga. Tem pessoas que têm prazer em ver essas coisas doentias. Então, isso que Emmanuel diz, é preciso iluminar os olhos para evitarmos falsos julgamentos. Os olhos, dizia Jesus, é a janela da alma. Jesus dizia, se os teus olhos são bons, você tem luz. Mas se os seus olhos são maus, você está em trevas. Os olhos definem a condição da alma. Lembrando que Jesus via Deus em tudo e em todos. Aquele olhar amoroso. Não é ingenuidade de não ver o mal, porque o mal existe. O mal é criação dos seres humanos, nossa. Mas Jesus via a alma por trás daquela fragilidade momentânea dos erros. Então, o olhar apurado que enxerga aquilo que está por trás das aparências, o olhar que vê Deus em tudo e em todos. Tudo bem até aqui? Vamos ver mais algum comentário. A Loiva está dizendo, semelhante à história do peixinho vermelho, justamente, que também achava que havia outra vida fora do aquário. O Emmanuel até conta essa história do peixinho vermelho em uma introdução de um livro, né, de André Luiz, não vou me lembrar qual, mas o Emmanuel se utiliza também, que é muito de acordo, é semelhante mesmo, é isso mesmo, né, Loiva? A Rosa está dizendo, é verdade, aqui na minha rua tem umas pessoas, umas vizinhas assim, né? Infelizmente a gente vai encontrar muitas pessoas, mas a gente sempre tem que pensar para nós, amigos. Não preocupemos só com os outros, preocupemos conosco, né, Arojo? Preocupemos conosco, mesmo que não estejamos nesses excessos maiores, mas será que os nossos olhos também não precisam ser melhor tratados por nós, espíritos? Será que nós também não estamos enxergando alguma maldade? É preciso corrigir a visão espiritual das coisas, né? Para a gente pensar. Vamos ver se tem mais alguma colocação. A Fátima Fiorini está dizendo que não dá tempo de passar por esse crivo. As pessoas já vão ao assunto, nem dá tempo de indagar. A Fátima está falando uma verdade, né? Tem horas que é difícil mesmo passar na peneira do Sócrates, né, Fátima? Às vezes a pessoa já chega contando, né? Já chega, hoje em dia está tudo tão acelerado, as pessoas estão ansiosas. Mas, pessoal, eu entendo esse lado, Fátima. Mas a gente deve, mesmo assim, ter um critério. Se a gente, mesmo que a pessoa chegou contando, que a gente possa argumentar com ela. Pelo menos dizer, olha, mas será que não pode ser dessa outra forma? Tentar mudar ali o rumo da conversa. Porque às vezes a gente dá corda, não é, Fátima? Às vezes a gente ouve e fala, não deu tempo, já falou, mas a gente pode estar dando corda a essa conversa. Então a gente precisa ter um senso crítico, né? Tudo bem? Vamos ver mais aqui. A Edna Markovic está dizendo, todos nós ainda estamos aprendendo a fazer nossas escolhas, justamente, né? Estamos aprendendo, diz a Mari Batista, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Silmara Simões também dizendo que está tentando mudar, não é fácil, mas um dia de cada vez, vamos nos lapidando. É justamente isso, viu, Silmara? Você colocou exatamente, porque Kardec, o que Kardec define o bom espírita, vocês se recordam? Ele diz assim, o verdadeiro espírita é aquele em que vemos uma transformação moral.
é aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Então não é alguém perfeito, é alguém que luta, né, para se melhorar, mas não desiste desse trabalho de transformação. A Araújo está dizendo aqui, Fátima, a gente tenta mudar o rumo da prosa, né? Se não der, corta. Justamente, é nesse sentido. Não é preciso, né? Porque às vezes, amigos, né, Fátima e Araújo e todos vocês, às vezes a gente fica preocupado com uma certa educação, né, para não ferir a pessoa. Então a gente pensa que é preciso ouvir, eu vou deixar ela falar, eu vou concordar, porque senão eu vou ser desagradável, eu vou ser deseducado, deselegante. Mas, amigos, tem conversas que não podem passar. Tem certas falas que nós estamos vendo ali a maldade ou a maledicência. É preciso mostrar para a pessoa que está errado, para o bem dela também. Então, não pensemos em apenas deixar falar, em concordar. Nós precisamos colocar nosso ponto de vista com todo cuidado, com todo carinho, né? Mas não deixarmos passar qualquer coisa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Então, a Rocilda está dizendo, né? Procuro falar muito pouco também. É uma outra coisa sábia, né? É melhor falar menos e ouvir mais. É justamente isso, né? Boa noite para todos que foram chegando. Sejam bem-vindos. Uma alegria a presença de vocês aqui, tá? Vamos ver se está tudo bem até aqui. A Ítala está dizendo que vai assistir depois, que vai viajar. Boa viagem, Ítala. Deus te abençoe. Muita paz. Então vamos continuar mais um pouquinho. O Emmanuel continua dizendo, concordando, né, Helena? É isso mesmo. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe incuta propósitos louváveis. É interessante isso, pessoal. Ainda mesmo que nós tenhamos bons propósitos, vejam bem o que Emmanuel coloca, mesmo que a nossa intenção seja boa, a intenção é boa, bons propósitos, mas se nós ainda não conseguimos incorporar os princípios do Evangelho em nossa vida, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, dificilmente nós vamos conseguir chegar a bons resultados. Porque não basta boas intenções, é preciso já ter uma certa vivência na prática dos princípios evangélicos. Por exemplo, se nós ainda não conseguimos perdoar, vai ser difícil, amigos, trabalharmos numa convivência em conjunto, por exemplo, na casa espírita. Um trabalho na casa espírita. Quantas vezes vão surgir probleminhas, desavenças, aquelas falas que às vezes machucam. Se a gente não aprendeu a perdoar, nós vamos ter dificuldade para conviver em equipe. Então, o perdão é essencial em todos os momentos. Então, são coisas do Evangelho que nós já precisamos ter incorporado em nós. Se não toleramos, por exemplo, se não temos muita paciência, se não compreendemos muito o outro, se nós não entendemos que muitas vezes o outro não consegue oferecer aquilo que nós já conseguimos. Às vezes a pessoa não alcançou a condição de entendimento que nós já temos. Então é preciso tolerar um pouco mais, compreender a condição do outro, ter um pouco mais de paciência, para que a gente seja verdadeiramente um cristão, meus amigos. Veja bem, fica até repetitivo isso, né? Mas é para a gente aprender. Nós queremos viver como uma pessoa comum do mundo, como a massa, como a maioria que nem despertou para isso, ou nós queremos nos esforçar para seguir Jesus? Pense, o que você quer fazer da sua vida? Se nós dissermos, quero seguir Jesus, vai ser preciso esforço de nossa parte, porque nós estamos arrastando más tendências a muitas reencarnações.
Nós precisamos mudar nossa conduta. Nós precisamos mostrar na prática que nós queremos ser alguém melhor, que nós já entendemos a proposta do Evangelho. É preciso luta, é preciso esforço. Araújo Tuxo está dizendo, o que eu acho mais difícil é conviver, né? De verdade. As pessoas às vezes magoam. Convivência é o mais difícil. Por isso que eu citei esse exemplo da casa espírita ali, da convivência em equipe. Conviver é muito difícil, mesmo no lar. Às vezes nós apenas vivemos, mas não convivemos. Conviver é compartilhar. Conviver é entender e respeitar o outro da forma como ele é. Conviver é doação, é troca, é auxílio, é perdão. Então, convivência é o nosso desafio. Precisamos aprender a conviver. E o Emmanuel coloca, os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Meus amigos, é triste pensar nisso. Quantas e quantas pessoas, irmãos nossos em humanidade, ainda não aprenderam a valorizar a vida, ainda não vivem. O Emmanuel tem uma mensagem que ele diz, a mensagem eu acho que chama Existimos. O Emmanuel diz que muitas pessoas apenas existem, não vivem. Porque ele diz, vida é a experiência digna da imortalidade. Quem vive realmente é a pessoa que consegue entender a vida, ver a vida com outros olhos, ter visão de eternidade, não viver apenas preso, agarrado às coisas do mundo, se sentir um espírito reencarnado com vontade de servir e de colaborar para a grande família humana. Esses vivem. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E muitos irmãos religiosos entenderam em outro sentido essa fala. Entenderam na prosperidade dos bens materiais. Não é isso que Jesus disse. Vida e vida em abundância, ou seja, que vivemos em plenitude essa vida maior, ligados ao amor de Deus, em comunhão com o Pai, vivendo aqui como filhos de Deus que realmente somos. É uma vida plena, é uma vida que não se agarra aos problemas do dia a dia. Quem vive a vida verdadeiramente, amigos, não se deixa abater por causa de uma doença, por causa de uma desencarnação de um ente querido, por causa de um revés financeiro, por causa de um conflito familiar. Quem compreende a vida sabe que essas são as dificuldades, são as provas, são as expiações, e essa pessoa sabe que precisa lidar com isso para seu aprendizado, para sua elevação espiritual. Então, aqueles que vivem realmente não se deixam abater por esses problemas, vão contorná-los, vão viver da melhor forma, não vão se prender apenas aos prazeres e a tudo aquilo que o mundo oferece. Se desta vez, nesta encarnação, não dá para eu realizar meus sonhos materiais, se eu já estou desperto, eu não vou me deixar abater, porque eu sei que eu viverei muitas novas experiências reencarnatórias. Se desta vez eu não consigo realizar aquilo que gostaria, eu projeto para as futuras reencarnações. Pensemos nisso, amigos. Não nos deixemos prender demais pelas coisas do mundo. Então Emmanuel fala da malícia e da viciação, da influência que a matéria exerce sobre nós. É verdade isso. Todos nós estamos sujeitos
à malícia, a viciações, aos excessos. Tudo aquilo que gera prazer para o corpo, nós buscamos ainda. Mas nós já estamos entendendo que não convém. Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu sei o que eu estou buscando aqui, eu sei para que eu estou encarnado, eu preciso ser mais forte. Amigos, eu estou dizendo para mim também, somos todos nós, estou travando lutas comigo. Precisamos buscar a nossa redenção, a nossa melhoria moral, porque escolhemos mal e isso tem nos gerado consequências ruinosas. Quantas expiações estamos trazendo por várias encarnações? Quantas dores, quantos sofrimentos por causa de más escolhas? Aprendamos a fazer escolhas melhores. Por isso ele diz aqui, somos vasos frágeis e imperfeitos. Somos, precisamos reconhecer isso. Muitas vezes ainda não temos a força suficiente para a luta maior. Mas estamos aqui aprendendo para isso. Primeiro o entendimento, conscientização, saber o que queremos, para depois colocarmos em prática e buscarmos o homem novo. Deixarmos para trás tudo aquilo que nos prende, que nos arrasta, que nos prende às coisas do mundo. Eu não quero dizer que não podemos usufruir dos bens do mundo, não é isso. Podemos e devemos. O mundo nos oferece alegrias, prazeres, uma viagem, por exemplo, maravilhosa. Que bom, não tem nada de errado. O problema é buscarmos apenas isso. Vivermos apenas para as coisas da matéria. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele não disse buscar apenas, buscai primeiro. Então, quando a gente busca viver como um cristão, tentando realizar as coisas de forma justa, honesta, buscando atender as leis divinas, tudo mais vai chegar de bom na nossa vida. Não precisamos nos preocupar com isso, desde que façamos o melhor no sentido de vivermos em plenitude tudo aquilo que aprendemos com o Evangelho. Não é isso, Araújo? Ela diz aqui também, eu também travo lutas diárias, mas sei que hoje sou melhor que ontem. Pelo menos tento, é justamente isso. A gente precisa a cada dia, não é ser melhor que o outro, é buscar sermos melhores que nós mesmos, dia após dia. Vamos ver se tem mais comentários aqui no Facebook, que eu não consigo ver na hora, porque são vários, né? Deixa eu ver aqui. A Edna está dizendo uma grande verdade, alguns apenas existem para todos os prazeres mundanos, né? Tem muito isso, né? Muitas pessoas ainda vivem muito para as coisas do mundo, exclusivamente, né? A Carla Martins está dizendo, luta diária para nos edificarmos na jornada. Resiliência é amar. Legal, muito bom, viu, Carla? A Mariângela está dizendo, né, que é preciso pôr em prática e aprender a exercer a paciência. Essencial, né, Mariângela? Paciência é essencial em qualquer relacionamento, qualquer vivência aí do bem. Aprendermos a tolerar um pouco mais, sermos mais pacientes, mais sensatos. A Silmara está dizendo, nossa, agora o senhor falou tudo, aprendizado, aceitação, paciência, que legal. O que mais aqui? A Ditinha Araújo também aqui conosco, dizendo que gosta muito de ouvir os estudos, gratidão, muito obrigado, fico feliz. Vamos ver se tem mais alguma colocação. A Lourdes Marim também, dizendo que gosta muito, que bom, né? Se o estudo está agradando, eu fico feliz. Vamos então mais um pouquinho aqui, vamos avançando. A Rose também dizendo que é uma tentante, né? Está tentando aí. O importante é não desistirmos, né? Aí o Emmanuel continua dizendo,
Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Então percebamos aqui, amigos, a palavra que o Emmanuel usou. Raríssimos são aqueles, né, que já se purificaram. Veja bem, já dissemos isso, mas repetindo. Quando ele diz aqueles que se purificaram, não são aqueles que são santos, não existe santidade na terra, mas aquelas pessoas que já travam uma luta maior consigo mesmas, que já se mostram com alguma conquista de virtudes, já não se entregam mais aos excessos, às tentações de toda ordem, já conseguem se policiar mais, já mostram pensamentos mais elevados, atitudes no bem. Porque aqui, amigos, eu gosto de lembrar aqueles fariseus da época de Jesus, os doutores da lei, e eles se achavam puros. Eles valorizavam muito a pureza, mas era uma pureza de fachada, né? Eles viviam de aparências. Eles achavam que, seguindo certos rituais, como por exemplo a lavagem das mãos com determinados movimentos, eles achavam que se eles não convivessem com as pessoas chamadas pecadoras, se eles fizessem determinadas orações, se eles jejuassem, eles estavam puros de coração. E na verdade não era nada disso. Porque Jesus certa vez diz a eles, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai, porque vem do coração. Então Jesus sempre mostrando que eles estavam equivocados. E Jesus era duro muitas vezes com esses fariseus. Jesus certa vez chegou a dizer, vocês são semelhantes a sepulcros caiados. Aqueles túmulos, né, pintadinhos por fora, ele diz assim, muito belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Jesus às vezes era duro, mas com esses que eram hipócritas, que tentavam cobrar das pessoas aquilo que eles ensinavam, mas que eles mesmos não viviam esses ensinos em suas vidas. Então a purificação de coração que nós devemos buscar é não nos deixarmos dominar pelos excessos que a matéria, pela influência que a matéria exerce sobre nós, seres espirituais que somos. Nós precisamos tentar lutar contra as nossas chamadas más paixões. O que é uma má paixão? É toda aquela influência que a matéria, que as coisas do mundo exercem sobre o espírito, nos levando a agir em busca de prazeres, de comodidades, de facilidades, de coisas apenas visando os interesses do corpo. Vocês estão me entendendo? Quando a gente não visa os interesses da alma, nós estamos cedendo apenas ao convite da matéria. Então precisamos desenvolver virtudes, né, qualidades espirituais, buscarmos sintonizar nossa faixa de pensamentos em níveis mais altos, não buscarmos aquilo que apenas agrada aos prazeres, os desejos do corpo, mas começarmos a ver aquilo que convém, que edifica, boas leituras, as preces durante o dia que nos fortalecem, buscarmos conversas edificantes, não nos entregarmos aos excessos que muitas vezes nos perturbam. A prática do bem, como diz aqui a Maria Pavec, é a questão vibratória, a faixa vibratória em que estamos. Porque quando a gente busca isso, estamos elevando, né, Maria, o nosso padrão vibratório. É isso que precisamos, sintonizar com as mentes voltadas ao bem. Porque, amigos, os espíritos dizem que muitas vezes eles procuram na Terra alguém que esteja ligado a eles, tem dificuldade de encontrar, porque às vezes eles querem realizar um trabalho no bem e precisam da ajuda de um encarnado. Então eles procuram aqueles que estão com pensamento elevado, e eles dizem, são raros. Eles têm dificuldades para encontrar aqueles que estão elevando os pensamentos, se tornando bons instrumentos para o alto.
E Emmanuel continua: muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Vejam que sério. Olha se não é uma verdade. Quantas pessoas não querem ser um missionário? Quantas pessoas querem estar em contato com os espíritos elevados, receber uma nova revelação espiritual? Por exemplo, quem que não gostaria de repente, do dia para a noite, ser um médium de cura? Ser um médium de cartas consoladoras? Muitos gostariam. A pessoa acha que ela também pode. Ela pergunta às vezes: por que não comigo? Eu já estou pronto para o trabalho. Mas o Emmanuel diz: infelizmente não há esforço da nossa parte. Nós não nos habilitamos para isso, amigos. É preciso esforço maior. É preciso uma luta maior para conosco, trabalhando as nossas imperfeições. E na questão, pessoal, 909 de O Livro dos Espíritos, não leiam essa questão que vocês vão entrar em depressão. 909. Os Espíritos dizem, porque Kardec pergunta se não é difícil vencermos as nossas más tendências, transformarmos, buscarmos melhores atitudes. Então, os Espíritos dizem que muitas vezes bastam esforços insignificantes. Vejam bem. E eles dizem: o que nos falta é a vontade. Os Espíritos dizem que nós não empregamos vontade nesse esforço salutar, nesse esforço de nos tornarmos alguém melhor. Então é preocupante essa resposta que eles dão, né? Porque a gente acha que está fazendo um esforço tão grande, e eles dizem que bastam esforços insignificantes. Porque na verdade o que eles dizem? Que muitas vezes nós não queremos mudar. É sério pensar nisso. Às vezes, amigos, nós não queremos mesmo mudar porque nós estamos vendo vantagens nessas imperfeições que temos. Pensem bem a fundo. Às vezes a gente arrasta uma imperfeição que no fundo, a gente até gosta de tê-la conosco, porque nos proporciona alguns prazeres, algumas alegrias, e nós não queremos ficar sem isso. Lá no fundo, às vezes é isso. Por isso que a gente não se esforça para mudar. Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui no Face. Para a gente encerrar então a lição. A Carla está deixando aqui: gratidão ao nosso estudo maravilhoso, ao Sr. Paulo e também nossos irmãos de luz. Abraço a todos. Obrigado, Carla. Deus te abençoe. A Cristina Carpe Adame está dizendo assim: ontem não estava bem, aí peguei o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, li umas páginas e me acalmou, me confortou. Aprendi aqui nas aulas, aprendi aqui nas aulas e no Centro Espírita a importância da leitura para nos conectar com Jesus. Que legal, viu, Cristina? É isso mesmo, né? O Evangelho é uma ótima busca, nesses momentos difíceis. Abra ali aleatório, sempre vai ter uma lição que vai nos ajudar, e nos ajuda muito mesmo, viu? Que bom que você tem aí esse interesse em buscar no Evangelho, que é realmente o nosso roteiro, né? Araújo Tuxa dizendo: hoje foi muito proveitoso, que bom. A Neuza Decker também dizendo que está amando o estudo. A Mariângela dizendo: temos que ter alegrias que preencham a alma. Olha que legal, né? É muito importante isso, alegrias que preencham a alma. Porque às vezes a gente busca alegrias para o corpo, para os prazeres, para a satisfação da matéria. Mas precisamos buscar aquela alegria mais pura, como diz a Mariângela. Alegria da alma. Vamos encerrar então a lição. O Emmanuel diz assim:
Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos de legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Então aqui o Emmanuel está nos convidando a uma reflexão, para pensarmos, para quais forças da vida nós temos emprestado o nosso corpo. Entendamos isso. O que nós buscamos na vida, é isso que ele quer nos levar a pensar. Com qual faixa de pensamentos estamos sintonizando? Quais são os atrativos, os prazeres, as buscas na vida que mais nos interessam? Porque Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que nosso tesouro possa ser tudo aquilo que edifica o espírito imortal, que nos ajuda a crescermos espiritualmente. Então que a gente possa assim tirar lição aqui com Emmanuel, valorizando a vida, entendemos a finalidade do que estamos aqui fazendo, para que a gente não se descuide com outras coisas, não se deixe arrastar por tudo aquilo que a massa ainda procura, mas que nós tenhamos em mente aquilo que estamos buscando, a nossa elevação espiritual, a nossa melhoria moral, desenvolver a caridade no dia a dia, cada oportunidade de sermos úteis, tudo aquilo que engrandece a alma, o estudo, o aprendizado, como aqui estamos fazendo, tudo isso edifica, A Thaís Del Rey também, dizendo aqui, grande verdade, amigo Paulo, ainda ficamos presos aos velhos hábitos e pensamentos. É preciso perseverança, vigiar e orar muito. É isso aí. O Ailton está dizendo, hoje, boa noite, Araújo, tudo de bom, viu? Obrigado, Rose, Maria Pavec, a todos vocês. O Ailton está dizendo, hoje eu assisti uma live da Estela Florence, autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Ela fala deste tema, rodou aqui, peraí. Ela fala deste tema e encerra com a questão do Kardec. Legal, né, Ailton? Buscando aí cada vez mais estudo, mais aprendizado. Maria Luísa dizendo ensinamentos de Jesus amado, é isso mesmo, o Emmanuel nos traz isso. A Silvia Guerra dizendo gratidão pelo estudo, sempre repleto de luz e amor, bênção de luz a todos, que assim seja. A Helena Nunes aqui no Insta, obrigado meu irmão por essa explicação, só tenho a agradecer por esse momento especial, muita paz e luz, que assim seja, você também, muito obrigado aí pelo carinho. E assim vamos então encerrando. Tem uma colocação aqui mais, a Simone Menezes dizendo, obrigado senhor Paulo, muito bom saber que tem pessoas como o senhor e nosso amigo Alexandre, nos ajudando a entender o que realmente somos nessa vida. Obrigado pelo carinho, Simone, mas apenas somos aqui um repetidor do Emmanuel, O Emmanuel é quem nos ensina muito. A Mariângela agradecendo, a Lucifaria, o Diogo Guinho aqui também agradecendo, a Edna e todos os amigos, muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa oração final então, meus amigos, para a gente pedir por todos aqueles que passam aí por momentos difíceis. A Beth Lima também dizendo que está só ouvindo esse lindo evangelho, que legal. Então vamos lá, fazendo uma pequena oração para nós encerrarmos. Rogar a Deus nosso Pai e a Jesus o Mestre amorável, que nos sustente as forças para a caminhada terrena, que Jesus nos ilumine os pensamentos, o coração, para que a gente possa a cada dia ter a disposição para o trabalho no bem, para a luta, para buscarmos vencer as nossas imperfeições, para aproveitarmos as oportunidades de fazermos o bem, a caridade, sermos úteis ao semelhante, para o estudo, o aprendizado, sempre tão importante também. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, as suas bênçãos, em especial hoje, como tem pedidos, por aqueles irmãos que já partiram para a pátria espiritual.
que todos aqueles nossos entes queridos que já nos deixaram temporariamente de volta à verdadeira vida, que encontrem o amparo da espiritualidade amiga, que se sintam amparados pelos Espíritos bondosos e trabalhadores do Senhor, e que eles encontrem em nós a paz, a resignação, a fé em Deus, para que eles também tenham paz. É muito importante que nós tenhamos atitude serena, de confiança em Deus, de resignação, para que eles percebam que estamos em paz, que não estamos desesperados por essa separação momentânea. Que Deus abençoe os lares, principalmente aqueles que arrastam conflitos, lutas maiores, dificuldades de várias ordens. Que os bons espíritos amigos estejam por toda parte, deixando o bálsamo salutar nessas águas que aguardam para serem fluidificadas. Piedade de todos nós, Pai amoroso. Piedade da nossa fragilidade. Nós queremos ser alguém melhor, mas nem sempre conseguimos. Dai-nos forças, Pai. Ilumina nossos pensamentos e nossos corações, para que encontremos sempre o caminho de redenção, para que procuremos ao máximo o roteiro do Evangelho e que assim busquemos viver uma vida cada vez mais em harmonia e em paz. Abençoa, Pai, as regiões dos conflitos, essas guerras que ainda persistem na terra. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que lá se encontram, para que encontrem o amparo, as vibrações amorosas e consigam superar esses momentos difíceis, e que a paz possa se instalar logo na terra. Que trabalhemos todos para que o reino de Deus possa chegar até nós. E assim, encerrando, agradecemos ao Pai, a Jesus, por mais essa bendita oportunidade de estarmos juntos aprendendo sobre o Evangelho. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Que a paz de Jesus envolva-nos a todos, que o amor do Mestre nos abençoe sempre, nos fortaleça, nos predisponha ao trabalho que precisamos realizar. Não desperdicemos nenhuma oportunidade, amigos. Cada dia é fonte renovada de oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Aqueles que souberem escolher o melhor levarão proveitos dessa existência. Às vezes ali no anonimato, no silêncio de um lar, o espírito encarnado pode estar trabalhando a sua redenção, trabalhando o seu progresso, buscando a paz para futuras reencarnações. Que Deus nos fortaleça, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela presença, pela participação de vocês. Até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, para mais uma lição de Emmanuel, ou aqueles que acompanham conosco na minha página nas segundas-feiras, o estudo da obra Nosso Lar. Até lá, fiquem com Deus. Forte abraço, amigos. Muita paz.